Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos concedido de podermos estarmos agradecendo a Ele pela sua fidelidade, apesar de nossas fraquezas, das nossas limitações, nossos pecados, das nossas falhas. Mas agradeço ao Senhor pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado que Deus tem em nossas vidas. Quero agradecermos a Deus pela sua vida, pelas as orações que Deus tem nos ajudado em oração. Precisamos cada dia mais das vossa ajuda para que o Senhor estenda as suas mãos, nos ajude neste momento que estamos a passar. A gente sabe que não está sendo fácil. Quando a gente tem os desejos de fazermos a obra de Deus, passamos por muitas situações nessa vida, passamos por muita dificuldade, mas que os nossos olhos possamos levantarmos para o monte de onde virá o nosso socorro, porque somos muitas vezes, não somos compreendidos, não somos entendidos, mas Deus conhece a cada um de nós, Ele sabe o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade de servirmos a Ele, de adorarmos a Ele, de se entregarmos, rasgar os nossos corações diante da sua presença. Mas que Deus tem feito em nossas vidas, não temos que pagarmos, não temos que nos agradecermos a Deus. Por isso que Davi expressa: o que darei eu pelos benefícios que o Senhor nos tem feito? A gente, ainda que fizemos tanta coisa, a gente não temos sendo feito nada. Mas eu agradeço a Deus pela misericórdia, pelo livramento, pelo amor, pela graça que Deus tem nos dado de estarmos em pé. A gente sabe quantas pessoas neste momento têm enfrentado montanhas, enfrentado dificuldade. Hoje é sexta-feira, às 7h56. A gente sabe que muitas pessoas passaram por dias muito angustiosos, muito difíceis nesta vida, mas o Senhor Ele nos tem dado vitória, nos dá vitória, apesar das tempestades que vêm em nossas vidas. Mas o Senhor é grandioso. Isso é momento da vida dos cristãos. É um momento que a gente passa, quando Deus Ele muitas vezes coloca a gente em situações, a gente tem que passar, a gente tem que enfrentar. Mas eu agradeço a Deus pela sua compaixão e eu gostaria de estarmos compartilhando os irmãos neste momento de reflexão. Preparamos para trazermos um versículo no capítulo 4 de 1 Coríntios. Nós vamos trazermos, nós estamos ainda averiguando, estamos trazendo, estudando ainda para trazer para os irmãos esse versículo 4. Mas queremos aproveitar esse momento para convidar o irmão para estarmos meditando no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 8 e 9, que diz: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Então disse-me: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e dos bons à vontade, pois me gloriei e na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sido desprezado nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas perseguições, mas gostaria por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí então estou forte. Meus amados, queridos irmãos, quero nesta oportunidade estendermos nossa gratidão a Deus por este momento que nós temos de podermos refletirmos e meditarmos no texto bíblico. Quando Paulo descreve a carta de Corinto de uma maneira tremenda para as nossas vidas, a gente sabe que em 1 Coríntios o apóstolo São Paulo enfrentou bastante dificuldade, enfrentou bastante situações difíceis. Para Paulo, como homem de Deus, poderia desertar, poderia
muitas vezes recuar. Mas sabemos que Paulo enfrenta muitas dificuldades para fazermos a obra de Deus. E muitas vezes acontece em nossas vidas quando nós fazemos e se disponhamos a fazer a vontade do Senhor. Enfrentamos bastante dificuldade para fazermos, porque uns querem fazer, outros apenas querem ser um apresentador. Mas sabemos que quando fazemos a obra de Deus, se tem uma responsabilidade, se tem um momento de dedicarmos a Deus, de colocar a nossa vida no altar. Não se faz a obra de Deus de todo jeito, nem de toda maneira. Porque tem momento em nossas vidas que vamos enfrentar situações, vamos enfrentar dificuldade para querermos entristecermos e pararmos na caminhada. Falta força, falta ânimo, falta muitas vezes o apoio, falta muitas vezes palavra de conforto para nos ajudar quando se disponhamos a fazermos a obra de Deus. Somos taxados muitas vezes como as pessoas que queremos aparecer, que queremos ser, que queremos muitas vezes galgarmos posições. Mas quando nosso coração se dispõe a fazermos a vontade de Deus, a preocupação não é galgarmos posições nem interesse próprio, mas é fazermos aquilo que foi ordenado para nos fazermos. E Paulo nos traz esta lição durante este texto bíblico, quando nós lemos ao versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, quando alguns historiadores traz para nós, alguns pesquisadores, homens de Deus, que traz seus argumentos, sua expressão que Paulo enfrentou para vivenciarmos este contexto bíblico e possamos observarmos que Paulo enfrenta as dificuldades em sua vida e dificuldade também em suas deficiências que ele vivenciávamos. Nós observamos que Paulo era um homem que instruíamos, um homem que preparava, um homem que trazíamos obreiro para a casa do Senhor e ele preparava através de Cristo. E nós observamos que ele não colocava ninguém, qualquer um, para tomar conta de igreja de uma forma como não era da vontade de Deus. Mas possamos observarmos que quando Paulo, ele falando aqui que por acerca de 3 vezes, Paulo orou a Deus, pedindo a Deus que retirasse dele a situação que ele estava vivenciando. Era um espinho na carne. É onde muitas vezes nós temos um espinho na carne. Temos alguma deficiência entre nós que pregamos, que cantamos, que se disponhamos a fazermos a vontade de Deus. Tem algo nós que muitas vezes a gente pedimos a Deus que Deus tire de nós aquilo que não agrada, aquilo que não convém, aquilo que não está adequado à palavra de Deus. Mas muitas vezes Deus deixa essa situação em nossas vidas para que não viemos soberbecer, não viemos se acharmos que somos alguém que fizemos por nossa vontade, por nossa força, nossas condições. Não, mas Deus, ele deixa algo marcante em nossas vidas, como deixou na vida de Paulo. Observamos que Paulo ora 3 vezes, pede a Deus para que Deus venha fazer um milagre na sua vida. E nós observamos, como nós falamos, que alguns comentaristas, alguns historiadores, falam que isso foi apenas uma circunstância no caminho de Damasco, quando Paulo era conhecido como Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos, que executava, que matava. O seu desejo era apenas fazermos a vontade de Deus, mas qual Deus que Paulo ou Saulo servia? Mas nós observamos pelo desejo de vingança, o desejo de querer pararmos aquilo que Deus tem levantado, mulheres, homens de Deus. E nós observamos, não é diferente o tempo que nós estamos vivenciando. Quantas pessoas querem parar a obra de Deus, querem parar aquele que Deus tem levantado, aquele que Deus tem preparado para fazer a obra do Senhor, sem ver o que vai ganhar, o que vai ter de Deus. Mas aqueles que verdadeiramente se colocam a sua vida
ainda que seja morto, ainda que seja humilhado, ainda que muitas passem aflições desta vida, mas estão prontos verdadeiramente para engrandecer Deus em sua vida, em sua fidelidade diante das circunstâncias que se avêm. E nós observamos que alguns historiadores falam que Saulo de Tarso, quando sofreu ali aquele impasse com Cristo no caminho de Damasco, nós observamos que ele cai do cavalo e os seus olhos se traz com uma escama em seus olhos, e nós observamos que ele imediatamente fica cego, fica ser uma pessoa sem ter uma visão. E nós observamos que a Bíblia fala, nos mostra isso, que Paulo foi levado a Damasco na rua direita, e nós observamos que Saulo de Tarso era um homem temido, era um homem que as pessoas não podiam ouvir seu nome, mas as pessoas temiam qualquer cristão, porque Saulo de Tarso era um perseguidor, era um homem que queria acabar com aquilo que Deus tem levantado, aquilo que Deus tem posto na terra, aleluia, o seu evangelho, a salvação para a humanidade. E nós observamos que o encontro se trouxe esta consequência nos seus olhos. Paulo tinha essa deficiência. Quem de nós não temos alguma deficiência em nossas vidas, seja espiritual, seja carnal, mas a gente temos esse impasse, a gente temos essas situações em nossas vidas, não importa qual pregador seja, qual cantor seja, qual pessoa seja, se você prega direito, se você não prega direito, mas temos um impasse em nossas vidas, temos algo, como o Senhor nos tem marcado, dizer, olha, você tem algo na sua vida, para que você não venha se achar que é você que faz, que é você que prega, que é você que canta. E quando muitas vezes a gente vemos essa circunstância, pessoas que muitas vezes têm problemas na saúde, e muitas vezes são pessoas que são usadas por Deus, são pessoas que muitas vezes Deus tem usado na profecia, tem usado na palavra, mas tem uma certa deficiência, tem um problema muitas vezes de saúde. E muitas vezes pessoas interrogam a Deus, perguntam a Deus, mas se ele prega, se ele canta, e muitas vezes ora a Deus para Deus curar, e muitas vezes Deus não tem curado, Deus muitas vezes não tem feito a obra, mas porque Deus deixou, aleluia, aquele espinho em nossa carne. Mas Paulo orou. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós pedimos a Deus, quantas vezes os senhores, as senhoras pedem ao Senhor. E muitas vezes vocês são pessoas de Deus, são pessoas que têm se entregado ao Senhor, têm colocado a sua vida diante do altar para servir a Ele, para adorar a Ele, para vivenciar a sua vida ao Senhor. Mas muitas vezes a gente olha e vê aquelas pessoas que muitas vezes faz a obra de todo jeito, faz a vontade de todo jeito, vive o cristianismo como se fosse o cristianismo da prosperidade, o cristianismo que não tem sofrimento. E nós observamos esse tipo de pessoas, nunca passa por problema, nunca passa por dificuldade, nunca passa por algumas situações na sua vida, nem tampouco a sua saúde sofre consequência. Mas isso é um mistério. Isso é um projeto de Deus para as nossas vidas. Isso é algo que possamos aprendermos, entendermos, porque somos especial. Somos pessoas que foram escolhidas por Deus. Nós não fomos escolhidos apenas para sermos alguém, não. Fomos escolhidos para ser alguém especial por Deus, para ser usado, para passarmos por noites escuras, para passarmos por tribulações, para passar por momentos difíceis, para passar muitas vezes por rejeições, para passar por dificuldade, para passar por sofrimento. Até o certo tempo determinado de Deus. A gente vai passando, a gente vai trazendo experiência para nós, e nossa vida vai vivenciamos assim. Mas Paulo, ele ora e diz, Senhor, tira de mim, desvia de mim essas situações, essa circunstância. Mas Deus responde a Paulo de uma maneira simples e objetiva. Deus olha para Paulo e disse, a minha graça te basta. Não há outra coisa que nos temos sendo privilegiado por Deus.
É a graça de Deus que nos tem mantido de pé. É a graça de Deus que nós temos passado por situações difíceis desta vida. Não é a nossa força, nem o nosso conhecimento, não é as nossas capacidades, mas é a graça de Deus que nos tem passado. Vamos olharmos para trás e vermos quantas tribulações nós passamos, quantas perseguições nós passamos, quantas situações passamos nesta vida. E estamos aqui não porque somos fortes, nem porque somos melhor do que ninguém, não. Somos imperfeitos. Somos pessoas frágeis, como um copo que se quebra no chão, um copo de vidro. Ele não pode se escapar da mão, mas ele se quebra. Somos como pessoas frágeis. E isso nós vemos isso, que trazemos isso em nossas vidas. Situações que nós passamos nesta vida e vemos que a nossa vida é tão frágil. Mas a graça de Deus, ela nos tem nos sustentado. Ela nos tem dado força. Ela nos tem dado ânimo, porque se não fosse a graça de Deus, a gente tinha desistido, a gente tinha parado, a gente tinha muitas vezes abandonado, porque ninguém quer passar por situações difíceis, ninguém quer passar por dificuldade. Queremos, como ser humano, queremos uma paz. Quantas pessoas muitas vezes vai procurar o Evangelho para procurar uma solução para o seu problema? Quantas pessoas por aí que muitas vezes aceitam o Evangelho pensando que está aceitando o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que não tem luta, o Evangelho que não tem sofrimento. É o ser humano, é a complexidade, é o pensamento, é o raciocínio das pessoas, porque a partir que quando a gente nasce, a gente já passa por sofrimento. A gente já passa por necessidade, a gente já passa por situações difíceis em nossas vidas. Mas a graça de Deus nos tem nos dado força, nos tem nos ajudado a passar por dificuldade. Se você está nas noites escuras, assim te digo, a graça de Deus te basta. Se você está passando por alguma situação, receba a graça. Se você está passando por situações difíceis na sua vida, que acha seu problema insolúvel, mas a graça de Deus te basta, receba a graça de Deus. A graça de Deus. Porque as lutas desta vida nos têm nos sucumbidos, tirado muitas vezes as nossas forças. Mas o Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando a gente pensa que estamos fracos, estamos fortes. Quando a gente pensa que estamos fortes, estamos fracos. Mas o apóstolo São Paulo nos trouxe para nós. Por isso tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, mas por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Leve a sua cruz, siga neste momento de dificuldade a graça de Deus, a graça de Deus na tua vida. Não desista, mas persista neste momento de situações difíceis que está acontecendo na tua vida. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é fácil se entregar para fazermos o querer do Senhor.
As pessoas muitas vezes nos odeiam. As pessoas muitas vezes nos perseguem. As pessoas muitas vezes nos canteiam. As pessoas muitas vezes nos rejeitam. Mas que possamos verdadeiramente estarmos prontos para fazermos a obra do Deus Todo-Poderoso. Quem te chamou, quem nos chamou, não foi fulano, não foi Beltrano, não foi ciclano, foi Deus que te chamou. Façamos a obra do Senhor como convém, antes que a noite venha. E nós não podemos trabalhar. Chega um momento que a noite chega em nossas vidas. É a noite do leito. É a noite que nos falta força. É a noite que muitas vezes a enfermidade bate em nossas vidas, que não há solução. É a noite. Mas que fazemos a obra do Senhor enquanto é dia. Enquanto nós temos a oportunidade. Esforça. Tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, filha. Esforça. Não desfaleça. Vai surgir embate, vai surgir situações, vai surgir muitas coisas para enfriarmos, para nos entristecermos, para queremos parar a nossa caminhada. Vai chegar. A noite vai chegar em nossas vidas para queremos nos entristecermos com alguma coisa desta vida. Mas faça a obra de Deus. Para que você possa refletir e dizer, eu tenho feito a obra de Deus, ainda que agora eu me encontro impossibilidade de fazer, mas eu fiz a obra do Senhor. Faça como Ezequias. Ele rasgou seu coração, vivenciou-os para Deus, apesar de suas fraquezas, das suas errôneas decisões que Ezequias tomou. Mas nós observamos que lá atrás ele apresentou, aleluia, a Deus que verdadeiramente tem se entregado para o Senhor. Tem feito a obra de Deus com justiça. Tem feito a obra de Deus com amor, com sinceridade. Tem praticado o que a palavra nos tem ordenado. Que possamos, aleluia, porque quando a noite chegar, quando os momentos da dificuldade chegar em nossas vidas, a gente não poder mexer a mão, a gente não poder mexer o pé, porque chega um momento que muitas vezes as pedras vão chegar na nossa frente, os muros vão ficar na nossa frente para não passarmos, mas que possamos entregar a nossa vida e dizer, Senhor, eu tenho feito a tua obra conforme tu nos mandaste. Eu tenho sido sincero, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido obediente à tua palavra. Aleluia, aleluia. A obra é de Deus. Paulo não podia parar. Paulo não podia desistir. Deus disse, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas pessoas estão parando? Quantas pessoas estão agora neste momento por causa de situações que estão na frente para impedir a vontade de Deus? Quantas pessoas estão ali como um muro para impedir a vontade do Senhor? Mas tudo tem seu tempo. Saulo de Tarso impediu a vontade de Deus. Perseguiu os cristãos para jogar nos cárceres, para matá-lo. Mas chegou o tempo de Deus na vida de Saulo. Eu não sei se todos Deus vão dar oportunidade, mas chegará o momento que Deus vai chegar, porque a obra de Deus não pode parar. Somos embaixador de Cristo. Estamos para fazermos a obra de Deus, não para
não para sermos uma pessoa que temos fama. Fomos chamados para proclamarmos e dizer a este mundo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus prepara, leva o homem para o céu. Que trabalhamos enquanto é dia. Quando chegar este momento na sua vida, quando chegar este momento que alguém vai querer impedir a tua marcha, porque chega este momento, chega estas situações, e o que está acontecendo, como Paulo falou lá na carta de 2 Timóteo, chega o tempo, capítulo 3, versículo 1, homens amantes de si próprios, se fazendo de bonzinho, mas querendo impedir a obra de Deus, querendo impedir aqueles que Deus tem chamado, querendo impedir, porque muitas vezes o diabo coloca no coração das pessoas a inveja, o ciúme. Cada um Deus tem uma obra específica. Cada um Deus tem como trabalhar diferente. Não se sinta inferior. Não se sinta uma pessoa que não tem capacidade. Deus chama cada um conforme a sua vontade. Mas não seja alguém que esteja lá para impedir, para não deixar passar. Obedeça a palavra. Deus tem uma obra específica para você. Mas chega o tempo, mas tem que se passarmos muitas vezes por situações. Temos que ter experiência. Temos que ser preparados por Deus, instruídos por Deus. A nossa vida não é só aqui não. A nossa vida não é neste mundo aqui não. Estamos aqui de passagem. Enquanto nós estamos aqui, é o projeto de Deus na tua vida, na minha vida, para fazermos a obra de Deus, para fazermos o que Deus tem nos ordenado, seja para cantar, seja para aconselhar, seja para ajudar, seja para orar, aleluia, seja para ser um intercessor, seja para ser alguém que vai aconselhar. Deus tem chamado a cada um especificamente. Mas Paulo queria parar. Mas Paulo ele descreve e diz: por isso me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade e nas perseguições. Não pode parar não. Tira isso da sua mente. Deixa Deus usar teu irmão. Deixa Deus trabalhar na vida daquele que tem chamada de Deus. Quantos queriam impedir Moisés? Quantos queriam impedir Josué? Quantos queriam impedir Davi? Quantos queriam impedir, aleluia, Paulo? Quantos queriam impedir a obra de Deus? Mas Deus, Ele nos chama para nos fazermos a obra de Deus, mas que possamos verdadeiramente aproveitarmos o dia,
A noite vai chegar e ninguém pode trabalhar. Vai trabalhando no dia com espinho na carne, com a enfermidade, com as situações difíceis. Muitas vezes é um aperto ali, um aperto acolá, mas vai trabalhando, vai fazendo a obra de Deus, vai cantando, vai dizendo que Ele é grande, vai dizendo que Ele faz, que Ele é. Vai fazendo a obra de Deus. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande Jeová Rafá. Ele é o Deus que manda em tudo. Aleluia. Que está no controle de todas as situações. O mundo, aleluia, está na sua mão. O vento obedece a sua voz. Aleluia. Quando Deus fala, a terra treme. Mas que Deus tenha de misericórdia de cada um de nós. Vamos se colocar na vontade do Senhor, no propósito que Deus tem em nossas vidas. Não importa onde quer que seja. Quantos Deus tem dado privilégio, quantos Deus tem dado honra, e muitas vezes não sabe honrar, não sabe agradecer a Deus, é mal agradecido. São pessoas que muitas vezes não entendem. Veja Saul. Que honra Saul recebeu, ser o rei de Israel. Está ali dominando tudo, fazendo como ele queria. Mas ambições, situações que veio em seu coração, desvirtuou a vontade de Deus, desvirtuou, aleluia, o seu coração de Deus. Mas honre aonde Deus tem colocado, tem amor, aleluia. Não é amor de palavra, não é amor simplesmente citado por letra, não. Peça a Deus amor naquilo que Deus tem colocado. Se Deus te chamou para ficar no banco duro, lá no último banco, agradeça a Deus, louve a Deus. Quantos queriam estar nesse banco duro, lá no final do, aleluia, lá no finalzinho, sem ser reconhecido, sem ser visto, sem ser apresentado, é o irmão Zé. Mas quantos Deus, aleluia, tem permitido, as pessoas têm, aleluia, já não estão hoje conosco, já não tem o privilégio da salvação. Deus tem te dado o privilégio da salvação. Deus tem dado esta honra de ser salvo, chamado Filho de Deus. Mas muitas vezes não se conforma porque está lá no último banquinho. É melhor estar lá no último banquinho sem ser reconhecido do que sem a salvação. Mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar sentado no último banquinho. Está ouvindo a palavra de Deus. Cada um, Deus tem um chamado. Não adianta correr, não adianta atropelar, não adianta, aleluia, mentir, enganar, fazer tantas coisas. Fique no último banquinho. É uma honra quando Jesus voltar, ouvir a trombeta soar, ou se Deus permitir que a sua vida,
aleluia, venha sido levado antes, mas que quando chegar o momento, como a Bíblia nos diz, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, que ficamos vivos, seremos juntamente arrebatados com Cristo. É o momento